Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos conhecer não apenas o novo lançamento da Cyrela, mas o único empreendimento da América Latina com a assinatura Dolce Gabbana Casa. Chegou o momento da gente conhecer a maquete do Capri. Aqui vocês estão vendo a fachada principal do empreendimento. Vou passar algumas informações técnicas para vocês, mas antes disso, só explicando, aqui a gente vai ter algumas lajes corporativas, certo? Que já foram comercializadas. Nós vamos ter também estúdios, são essas unidades que vocês estão vendo aqui com paisagismo. Aqui é a fachada principal para a Avenida Rebouças. Seria essa fachada aqui, mas a entrada do empreendimento residencial e dos estúdios se dará aqui pela lateral. Então a gente vai ter um lobby com um pé direito de 4 metros de altura, 240 metros quadrados. E mais aqui acima, no 13º pavimento, vamos ter toda a área de lazer do empreendimento, a área de lazer residencial, exceto pelo salão de festas, que se dará aqui no térreo. Vou mostrar para vocês, aqui na maquete o detalhe. Essa área externa aqui, ela se comunica com a área interna. E você tem um salão de festas aqui no térreo. Então, se você for dar uma festa para receber seus amigos, eles não precisam subir até o pavimento de lazer, o 13º pavimento. Aqui no térreo mesmo já eles têm acesso. Então, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma torre com 156 metros de altura até o 13º pavimento. Não tem nada do residencial. A área de lazer só começa no 13º pavimento, com pé direito de 4 metros de altura. E no 14º pavimento a gente começa a ter os apartamentos. Uma informação importante. Do primeiro pavimento de apartamento até a Rebouças, a gente tem 51 metros de altura. Ao todo, nós vamos ter 45 pavimentos no apartamento. O 44º e o 45º são as coberturas, duplex. Então são 2 apartamentos tipo por andar, final 01 246 metros, final 02 279. E aqui a gente vê um pouco mais dos detalhes dessa maquete maravilhosa. Quadra de tênis com tamanhos oficiais. Nós vamos ter uma piscina externa com o tema Blue Mediterrâneo. Ali a gente tem também uma área Kids que ficou incrível, a imagem em 3G vai deixar um pouco mais evidente. Vamos ter uma piscina interna no tema Verde Maioli. Temos essa praça aqui, lembrando que isso vai estar a 51 metros de altura, então basicamente um mirante para a cidade de São Paulo. E a vista que nós vamos ter para o Jardim Europa, uma vista livre, desimpedida, para 5 milhões de metros quadrados de casas e verde. Só mostrando também aqui a área de academia, com vista para o Jardim Europa e também a piscina coberta para a gente entender um pouco mais. Então essa é a maquete do Capri, uma torre única, residencial, extremamente imponente, com um outro vizinho extremamente imponente, o Epic, que vai estar aqui nessa região, e a vista livre para o Jardim Europa, a vista incrível. Poucos empreendimentos proporcionam isso, e o único empreendimento na América Latina com a assinatura Dolce Gabbana que vai te proporcionar isso é esse aqui, o Capri. Antes da gente conhecer o decorado, só trazendo para vocês um pouco de detalhes do empreendimento. Aqui a gente tem algumas imagens em 3D. Essa é a imagem do lobby. E para esse empreendimento, a Cyrela trouxe 3 temas que a Dolce Gabbana trabalha muito, que é o zebra, o Blue Mediterrâneo e o Verde Maioli. Então, cada ambiente foi selecionado um desses temas. Vocês podem ver aqui na recepção, no lobby, a gente tem o zebra. A piscina coberta a gente vai ter o Verde Maiólica. A piscina externa a gente vai ter o Blue Mediterrâneo. E no salão de festas também. Tá ali em cima a imagem 3D dele. E esses elementos eles foram trazidos também para o stand de vendas. Aqui a gente tem alguns itens com o tema Blue Mediterrâneo. E aqui a gente tem um tema Carrete Siciliano, que eu vou explicando para vocês ao longo da nossa visita no decorado. Não menos importante, só explicando um pouco da localização, aqui a gente tem a Avenida Rebouças, essa aqui está acesa. Nós vamos ser vizinhos do Epic, que é um projeto que a gente já tem vídeo aqui no canal, e essa vista livre para todo o Jardim Europa. Essa vista se estende até o Parque do Ibirapuera. É uma torre muito alta, então os apartamentos vão estar
em uma altura muito considerável, você vai ter toda essa vista livre aqui, ó, até o Parque do Ibirapuera, que a gente tem uma imagem 3D do empreendimento, da implantação do empreendimento, e aqui uma outra imagem muito interessante do lobby, como eu tinha comentado, salão de festas no térreo, com acesso também a uma área externa, então você consegue deixar um ambiente muito amplo. E essa aqui é a planta do apartamento decorado que nós vamos visitar agora, a planta opção, com 279 metros quadrados, 3 suítes. Vamos agora conhecer esse super apartamento. E começando pela sala, que foi integrada com a varanda, a gente inicia essa visita ao apartamento decorado. Essa visita ela não vai ser tão fluida porque alguns ajustes estão sendo feitos ainda aqui no decorado, então vamos conhecer por partes. Aproveitei que o pessoal não está aqui na sala agora e comecei a gravação. A sala de estar, que foi integrada, né, com a área de varanda, e a sala de jantar, elas foram desenvolvidas com o tema Blue Mediterrâneo. Então tudo que vocês estão vendo aqui, esse apartamento, é de fato assinado pela Dolce & Gabbana. Certo? São itens que serão utilizados nas áreas comuns do empreendimento quando ele for entregue. Eles só estão aqui nesse momento, então tudo que vocês estão vendo foi importado diretamente da Itália. Realmente tudo foi muito pensado para trazer para o cliente a experiência de viver em uma casa, em um apartamento que seja assinada pela Dolce & Gabbana Casa. Então é belíssimo, uma coisa incrível. Aqui seria a parte de entrada social do apartamento, a gente consegue ver os 2 elevadores sociais e mais detalhes para vocês. A sala de jantar, tudo assinado pela Dolce & Gabbana, desde a cadeira até a toalha de mesa, até os talheres, as louças, os copos, tudo que a Cyrela fez com muito esmero para proporcionar ao cliente que irá adquirir o seu apartamento aqui no CAP a real experiência que ele terá quando o empreendimento for entregue. Agora eu vou gravar para vocês a área de cozinha, que fica aqui do meu lado esquerdo. A gente consegue acessar. E na cozinha foi utilizado outro tema, que foi o carreto italiano. O carreto italiano foi um desenvolvimento que a Dolce & Gabbana fez com a cultura italiana. Um carreto é carroça mesmo, a tradução. E eles pegaram uma carroça e decoraram ela usando as cores que significavam a alegria do italiano, o calor italiano nessa carroça. E a partir desse item de arte, toda uma linha foi desenvolvida dentro da Dolce & Gabbana Casa. Então tudo que vocês estão vendo aqui é assinado pela Dolce & Gabbana, certo? E é simplesmente incrível as cores que eles usam e o desenvolvimento que eles trouxeram para essa área de cozinha, sobretudo, né? Falando sobre a planta do apartamento, então cozinha totalmente independente, não é cozinha americana, totalmente independente das outras áreas do apartamento. Eu vou mostrar a área de serviço para vocês, mas enfim, eles estão montando a mobília ainda. Essa seria a entrada de serviço, essa porta vai ser blindada. E aqui a gente tem a área de lavanderia, um apartamento de 280 metros quadrados, tem uma divisão muito bem feita. A gente sai da cozinha e vem para a área íntima do apartamento, começando por essa suíte. A suíte também é essa no tema Zebra, que foi desenvolvida com um time de projeto aqui da Cyrela. Vejam que é uma suíte bastante espaçosa. Essa é uma das 3 suítes dessa planta. A planta opção está com 3 suítes. E a planta opção, por estar com 3 suítes, a planta padrão tem 4, ela ganha essa sala íntima simplesmente belíssima, também com o tema Blue Mediterrâneo. E a segunda suíte eles desenvolveram com o tema do carreto italiano. Vocês conseguem ver os detalhes, as cores que são utilizadas nesse projeto. Aqui o banheiro da segunda suíte, é um banheiro super confortável também. Eu fico falando dos detalhes da Dolce & Gabbana Casa, porque eu acho que a divisão do apartamento já é bem evidente, né? A gente vai conhecendo, fica bem evidente, mas a gente precisa entender o conceito que foi trazido para esse projeto. Então, saiu da segunda suíte, nós temos esse estar íntimo, e aqui a suíte principal. E agora vamos conhecer o último cômodo deste apartamento decorado, que é a suíte principal. Lembrando, esse apartamento tem 280 metros quadrados, mas eles conseguiram fazer coisas incríveis com essa planta. A Cyrela sempre se destaca muito. Por exemplo, a suíte principal, ela além de uma área de closet, ela tem banheiro senhor e banheiro senhora. E são banheiros super confortáveis, olha. Esse daqui, percebam que ele tem uma amplitude que é simplesmente
enfim, incrível para essa planta de 280 metros quadrados. A gente já viu outras plantas aqui no canal com metragens maiores, mas você tem a impressão que essa daqui é uma metragem acima de 300 metros quadrados. O banheiro, senhora, conseguiu colocar uma banheira. Então, realmente é um projeto que foi extremamente bem pensado, a planta foi extremamente bem aproveitada e é simplesmente apaixonante olhar esses itens aqui desse apartamento decorado, porque a gente teve uma imersão da Dolce & Gabbana Casa, a gente não pôde nem gravar essa imersão que nós tivemos com um dos diretores da Dolce & Gabbana Casa, e ele explicou a história por trás de cada item desse. Então, quando a gente vê um item, uma luminária como essa, no vídeo não pega, mas ela é toda texturizada, a gente sabe que um artesão lá da Itália fez à mão essa luminária, e essa luminária está aqui no Brasil, a Cirela trouxe para colocar no apartamento decorado, para que os clientes da Cirela entendam a preocupação que essa empresa tem com a melhor experiência possível para o seu cliente nos empreendimentos. E assim eu me despeço de vocês, espero que ao longo do vídeo eu tenha transmitido minimamente qual é a experiência de estar aqui nesse stand de vendas da Cirela com a Dolce & Gabbana Casa. Meus contatos estão aqui na descrição e eu aguardo a sua mensagem para a gente agendar uma visita neste que é um dos apartamentos decorados mais incríveis do Brasil. Isso eu falo com toda tranquilidade. Até a próxima, pessoal!